Ok. Então, a nossa aula está começando agora, tá? A aula do dia 19/5, nossa segunda aula do semestre. E ela vai ser uma aula meio híbrida, no sentido que ela tem uma parte assíncrona, que tem que ser cumprida por vocês, que está toda detalhada no roteiro de trabalho lá no Moodle, e uma parte síncrona, que é essa que a gente está iniciando agora, certo? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre... desculpa, sobre polinômios, divisão de polinômios, certo? E é uma aula que complementa a aula síncrona do pessoal da tarde, que foi a aula que tratou de produtos notáveis e fatoração. Então, essas duas aulas, síncrona para cada um dos seus grupos, elas também estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas depois o link delas também no Moodle. E além do link das aulas, eu também gero um arquivo PDF com os slides todos que eu usei aqui, certo? E esse PDF também é disponibilizado lá no Moodle. Então, por exemplo, vocês vão ver que no pessoal na hora da tarde eu passei alguns exercícios dentro dos slides da apresentação, e esses slides e esses exercícios estão também mencionados nesse PDF, a lista de exercícios está lá. Da mesma forma aqui, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, mas também não precisa copiar não, porque depois eu disponibilizo o PDF dos slides lá no Moodle e vocês podem ter acesso à lista de exercícios. Tá bom? Agora eu tenho que compartilhar minha tela, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ok. Me diga se vocês estão vendo Sim, o dá para ver. slide que fala divisão de Perfeito. polinômios. Sim? Perfeito. Sim. Sim. Opa, saiu, né? Não. Ah, não? Para mim tinha saído aqui. Não. Ok, divisão de polinômios. Então, esse é o nosso assunto de hoje. É um assunto do ensino médio. Não sei se ainda hoje ele é abordado no ensino médio, mas devia ser, na minha época era. E, de qualquer jeito, a gente vai fazer uma revisão aqui sobre o assunto, tá? E é uma revisão já focada para o que nos interessa. Deixa eu só perguntar. Minha câmera está aberta também? Vocês me veem? Sim, dá para ver os dois. Ah, tá bom. Então, é uma revisão já sobre o assunto, mas direcionada para as coisas que vão nos interessar daqui a pouco. Daqui a 2 ou 3 semanas, a gente vai, na verdade, talvez daqui 1 ou 2 semanas, a gente vai estar usando essas coisas que a gente está vendo aqui agora diretamente, tá? Então, mesmo sendo um assunto de revisão, é importante que todos participem, entendam e façam os exercícios e tenham certeza de que estão dominando o assunto, tá bom? Então, a primeira provocação que eu coloco aqui é uma coisa que, mesmo a título de provocação, depois vocês, com o tempo, vão responder, não precisa responder agora, e são termos que muitas pessoas confundem, inclusive, talvez até alguns professores de ensino médio confundam, não tenham isso bem claro, que é a diferença de polinômios e funções polinomiais, tá? A gente vai falar de divisão de polinômios, então a gente precisa entender agora o que são os polinômios. Vou deixar essa pergunta aí para vocês pesquisarem, tentarem descobrir. Eu vou falar o que são polinômios hoje, e mais para frente, quando chegar a hora de falar sobre funções polinomiais, aí eu falo o que são funções polinomiais, chamando a atenção para a diferença, tá? Há uma diferença importante sobre isso, mas essa diferença vocês vão ver mais a fundo num curso introdutório de álgebra, quando vocês fizerem a disciplina álgebra fundamental, por exemplo, ou acho que é essa que a gente tem, isso vai ficar bem claro, vai ficar bem diferenciado o que é uma coisa e o que é outra, tá? Para a gente aqui, então, o polinômio, ele é um objeto matemático que, assim, a gente pode dizer, ele tem uma vida própria, certo? Vocês vão ver que a minha definição de polinômio não fala nada de funções. Vocês vão ver, ou já viram nas outras disciplinas, que as funções sempre envolvem, além de uma relação, de uma lei de formação, elas envolvem um domínio, um contradomínio, um conjunto imagem. E o polinômio não. O polinômio é um objeto que a gente vai definir aqui. E a gente vai definir também
quer dizer, é um objeto matemático que habita um determinado universo, né? Conjunto de todos os polinômios, por exemplo, né? Com coeficientes reais, na variável x. Esse universo onde os polinômios habitam, eles permitem, né? Vão ser bem definidos mais para frente, vão ser chamados de espaços, explicado melhor o que significa, ou anel, né? Tem as nomenclaturas certinhas correspondentes aos polinômios, e dentro desse universo tem algumas operações, se permite algumas operações entre esses objetos, entre esses polinômios. Então, você pode somar polinômios, multiplicar por constante, coisa e tal. Mais ou menos o que acontece com as matrizes também. Que são matrizes, né? São tabelas de números e para os quais você tem algumas propriedades, você consegue somar matrizes, multiplicar e coisa e tal. Tem algumas operações entre esses objetos que são fechados, né? O espaço onde essas matrizes vivem, onde os polinômios vivem, é fechado para essas operações. Quer dizer, você soma dois polinômios, isso continua sendo um polinômio. E é esse tipo de coisa que vocês vão ver mais aprofundadamente no curso de álgebra. Não quero me estender muito aqui, mas só queria jogar uma curiosidade, uma provocação para quem quiser pesquisar um pouco mais ou esperar que vai chegar a hora de ver isso também no nosso curso. Tá bom? Bom, isso aqui eu já falei. Exatamente. Isso que eu acabei de falar é o que está escrito aqui. Tá bom. Então, a gente vai definir o que é um monômio na variável x, certo? A gente pode usar uma letra qualquer para variável. Normalmente, a gente usa a variável x, vou trabalhar com ela. E o monômio é uma expressão desse tipo. X elevado à potência n, onde n é um número natural ou zero. Tá bom? Para mim, eu não incluo o zero dentro do conjunto dos números naturais. Vocês devem ter assistido a aula do professor Leonardo Saúde, né, que eu recomendei para a primeira aula sobre números, e ele fala um pouquinho sobre a criação do número zero, né, quanto tempo demorou para isso acontecer, que realmente é uma coisa que não parecia ser muito natural, e eu vou nessa linha. O nome natural para o conjunto de números, no meu entendimento, não deveria incluir o zero, porque o zero não é tão natural assim. A gente já está acostumado com ele agora, né? Mas demorou muito tempo para as pessoas terem a ideia de inventar um número para representar quantidade nenhuma. Então, por isso, eu acho que ele não é natural. De qualquer jeito, aqui, esse n pode ser zero também. Então, o n, que é x elevado a n, né? Ele pode ser um natural qualquer, ou pode ser o zero também. Quando x está elevado a zero, né? A gente usa aquela nomenclatura, qualquer coisa elevada a zero, x vai representar um número quando a gente deixar polinômios funcionarem como funções polinomiais. Então, isso é a potência do jeito que a gente conhece, e x elevado a zero é 1, tá bom? Ok, aqui alguns exemplos de monômios, certo? X elevado a 3, é o x elevado a zero aí, que eu acabei de falar, que é o 1, x elevado a 27, x elevado a 10 elevado a 23, que é um número natural, né? É grande esse 10 elevado a 23, mas é um número natural. X elevado a 1, tá? Que é o próprio x. Agora, tem coisas que parecem que são monômios, mas não são. O zero, por exemplo, o número zero não é um monômio. Ele não pode ser escrito na forma x elevado a n, com n natural. Certo? X elevado a menos 1 também não é, porque o menos 1 não é natural. Da mesma forma, a raiz de 2 não é natural. 7 quintos não, 7 quintos não é um número natural. Essas coisas não servem para expoente do x, né? E esse aqui também não é um monômio. Na verdade, isso aqui é uma soma de dois monômios. Mas soma de dois monômios não é monômio. Tá bom? Ó, por favor, qualquer dúvida, me interrompam, tá? Os exemplos aqui parecem simples, tudo parece... Eu estou achando que está todo mundo entendendo. Mas não deixe a dúvida passar, não. Se tiver dúvida, interrompa. Ok? Beleza. Então, vou definir o que é um polinômio. Um polinômio, numa determinada variável, a gente vai usar a letra x aqui para variável,
É uma expressão algébrica que é formada por uma soma, uma quantidade finita de elementos somados. Então, uma soma de produtos de constantes reais por monômios. Ou seja, eu pego monômios e somo. Mas eu não somo só monômios. Eu permito que esses monômios, cada um deles, apareça multiplicado por um número real qualquer. Certo? Lá no curso de Gaal com a Carmen, vocês vão ver esse conceito que eu estou explicitando aqui. E lá eles vão chamar isso de combinação linear, de vetores, lá no caso. Aqui, para o nosso caso, é uma combinação linear de monômios. Então, vamos ver exemplos, né? Olha só. Cada um desses caras aqui é um monômio, x ao cubo é um monômio, x a sexta é um monômio, x a 7 é monômio, x a 8 é monômio, x a 100 é monômio. E eu estou somando, não estou somando apenas monômio, mas estou somando, por exemplo, 3 vezes o monômio x a 6, estou somando menos 7 vezes o monômio x a 7, estou somando menos 1 vezes o monômio x a 8, certo? Isso é o que eu chamo de uma combinação linear de monômios. Então, isso aqui é um polinômio. Essa expressão é um polinômio. Tá bom? De mesma forma aqui, né? X a 4 é um monômio, x a 3 é um monômio, x ao quadrado é um monômio, x a 1 é um monômio. E eu estou multiplicando ele por números reais, certo? Os coeficientes dos polinômios podem ser reais, esses caras que aparecem multiplicando os monômios aqui, π, por exemplo, menos 7, menos 7, raiz de 2, são todos números reais, são os coeficientes do meu polinômio. Esses caras podem ser reais. O que não podia ser real é o expoente, certo? O expoente da variável aqui, o cara que aparece, o x elevado a um determinado valor, esses têm que ser naturais. Mas os números que multiplicam cada uma desses monômios podem ser qualquer número real, tá? De novo aqui, o x a 100 é um monômio, x a 8 é um monômio, está multiplicado pelo menos 7/16 avos. X a 7, de novo, é um monômio, está multiplicado pelo menos 7. X a 5, outro monômio, multiplicado pelo menos 2/3. X ao cubo é um monômio, multiplicado por 7/8. X a 0, que está escrito aqui, ó. Não está escrito, né? Mas pode interpretar o x a 0 como sendo 1, sendo multiplicado pela constante 200. Então, 200 vezes x a 0 é um monômio também. Certo? Então, esse é um polinômio. Aqui, de novo, x elevado a 10 elevado a 23 é também um monômio. X elevado a 1 é um monômio. Desculpa. O que eu falei é verdade. Eles são monômios, mas eles, em particular, são polinômios também. Porque é uma soma, na verdade, a gente às vezes abusa da linguagem, né? É uma soma que só tem uma parcela, quer dizer, não é uma soma, é só um cara. Mas a gente costuma falar que isso é uma soma também. Então, é um único elemento, é um único monômio, e os monômios por si só são polinômios. Mesmo se aparecesse aqui multiplicado por 3, por exemplo, ou por 5, 5 vezes x também é um polinômio. Tá bom? Dúvidas? Agora, tem coisas que parecem polinômios, mas não são, né? Então, esse primeiro aqui não é um polinômio, por causa da potência 7/16 avos aqui, no x, né? Isso não é um polinômio. Professor, então em qualquer termo aí da expressão, se uma não for um monômio, eu já posso desconsiderar ela como um polinômio. Exatamente. Se um não satisfazer a regra, né? O polinômio é formado por monômios. Uhum. Se tiver um intruso no meio ali do conjunto, já não é um polinômio. Perfeito. Certo? Aqui também o 17 não é um polinômio, porque x elevado a π não é um monômio. Neste caso aqui, não é um polinômio, porque x elevado a menos 3 não é um monômio. Esse caso 19 aqui, quem faz o papel de intruso é esse x elevado a raiz de 2, certo? Então, é o que você falou, basta um não monômio no meio da expressão, já deixa de ser um polinômio. Aqui, na verdade, aqui acho que está faltando um mais, né? Um mais aqui. Eu já tenho um x a 100 lá no fundo, então eu vou mudar isso aqui, vou deixar
x a 101. Vai ficar tudo diferente. Mas basta esse expoente aqui do x raiz de 2 para estragar. Isso não é um polinômio. E o exemplo 20 aqui não é um polinômio porque os números, as coisas que aparecem multiplicando os polinômios na variável x, tem que ser números reais, certo? E aqui, ó, vou colocar esse cara aqui. Esse coeficiente do x a 16 avos aqui, desculpa, do x a 16, a 16ª potência, esse coeficiente não é um número real. Ele envolve uma outra variável. Então, esse exemplo 20 não é um polinômio, certo? Simplesmente porque esse cara aqui não é um monômio. Isso aqui não é... Desculpa, falei bobagem. Esse x a 16 é um monômio, tá bom? Só que essa expressão toda não é uma combinação linear de monômios, porque ele não é uma soma finita de números reais que multiplicam monômios. Simplesmente porque esse pedaço daqui não é um número real. Ok? Mesma forma, esse x ao quadrado, esse y ao quadrado aqui, também não é um número real. Então, isso não são polinômios. Tudo bem? Beleza. Bom, isso eu já falei, vou falar de novo, né? Aqueles números que aparecem multiplicando os monômios, que podem ser qualquer número real, os números que aparecem multiplicando podem ser números reais, mas não podem envolver outras variáveis. Eles são chamados de coeficientes do polinômio, certo? E daí, se você olha para todos os monômios que têm coeficientes não nulos, é lógico que os que têm coeficientes nulos você nem escreve, né? Porque se ele era um x elevado à 17ª potência lá e no polinômio ele aparece multiplicado pelo coeficiente zero, você já deixa de escrever, tá bom? Mas na definição é bom chamar a atenção disso, porque senão sempre tem algum espertinho que mostra um contra-exemplo dizendo que a gente não definiu as coisas direito, né? Então, se você olhar para todos os monômios com coeficientes não nulos, aquele que tiver o expoente, o maior dos expoentes que aparecer nessa expressão é chamado de grau do polinômio. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos. E a notação é a seguinte, se o polinômio chama-se f, grau de f é denotado assim, gr, entre parênteses, o nome do polinômio. Ok? Então, as constantes não nulas, certo? Qualquer número real pode ser visto como um polinômio constante. Ou seja, ele é 200, por exemplo, né, igual apareceu ali atrás. 200 pode ser entendido como 200 vezes como coeficiente do x elevado a zero. Então, isso é um polinômio. Então, 200, como qualquer outro número real, que a gente chama aqui de polinômios constantes, são os polinômios de grau zero. Então, num certo sentido, todo número real pode ser visto como um polinômio constante. Tá? Aqui a gente chama a atenção que as constantes não nulas, tá? São chamadas de polinômio de grau zero. A constante zero, ela pode ser vista como um polinômio também, não tem problema. Podia ser zero, quando você escreve o monômio 0 vezes x elevado a qualquer potência, x elevado a 3, né? 0 vezes x elevado a 3 é o próprio zero. Então, isso é um polinômio, porque x elevado a 3 é um monômio, e você tem uma única parcela, né? Você tem uma soma com uma única parcela, na verdade, e isso está dentro da definição de polinômio. A diferença é que para esse polinômio a gente não define o grau, certo? Então, a gente chama esse polinômio de polinômio nulo, e a gente não está definido o conceito de grau para esse polinômio. Alguns livros podem definir, eu vi uma observação no livro de álgebra fundamental, que diz que alguns livros, alguns lugares, eles costumam definir o grau do polinômio zero como sendo menos 1. Tá? É um negócio bem arbitrário, bem forçado.
deve facilitar alguma coisa na hora de escrever algum resultado, algum teorema, deve ser razoável definir assim, porque você pode fazer o enunciado de um teorema sem ter que particularizar o caso do polinômio nulo. Vocês vão ver daqui a pouco o que eu estou dizendo. No nosso caso aqui, que a gente não define o grau do polinômio nulo, então sempre que eu tiver que falar de graus de polinômio, eu tenho que chamar a atenção de todos os polinômios e seus respectivos graus, e em separado, se eu precisar falar do grau em relação ao polinômio nulo, eu não posso falar, porque para ele não está definido, então eu tenho que fazer uma observação em separado para o nosso polinômio nulo. E outros livros podem escolher, por exemplo, como eu falei, chamar de o grau de -1, e deve facilitar o enunciado de alguns teoremas. Isso não vem muito ao caso, não é importante. Para a gente aqui, vamos seguir o que a gente está determinado, tá? Para a gente aqui, o polinômio constante nulo, 0, ele não tem grau. Mas é importante a gente entender isso. Qualquer número real pode ser visto como um polinômio. Polinômio constante. Professor, Oi. mas no caso, então só tem como ser grau 0 ou grau nulo? E com alguma exceção pode ser aquele -1 que você falou? Ou tem outros graus, tipo grau 1, grau 2? Não, olha, eu vou dar um exemplo aqui agora, tá? O grau do polinômio, olha só, como é que eu defini o grau do polinômio? Olha esse polinômio que eu chamei de π aqui, ó. Você olha para todos os termos que aparecem, para todos os monômios que não são multiplicados pelo coeficiente 0. Ou seja, todos os x que aparecem de fato na tua expressão. Mas por que essa frescura, professor? Porque se o cara é multiplicado por 0, ele não aparece mesmo. É verdade, mas se eu não colocasse essa observação, alguém podia falar assim, mas professor, se eu falar assim, o que é o grau desse polinômio? O grau do polinômio é o maior expoente que aparece na expressão, certo? Podia definir assim, na verdade, no fundo é isso, né? Então o grau é 100, certo? O maior expoente dos x que aparece nessa expressão é o 100. Mas a gente toma cuidado de falar que tem que ser os que estão os monômios que aparecem multiplicados por coeficientes não nulos. Isso é realmente, você tem razão, é um exagero da definição, mas é assim que é feito para evitar qualquer ambiguidade. Alguém podia dizer assim, ó, mas esse polinômio, professor, ele tem o 0 vezes o x elevado a 101. Então, o grau desse polinômio devia ser 101 e não 100, porque o maior expoente que aparece é 101. Aí eu tenho que falar, não, mas esse de fato não aparece, porque como ele está multiplicado pelo 0, ele não existe, não aparece ali, piriri, pororó. Entendeu? Entendi. Certo? Então, por isso que eu defino desse jeito. Você olha para todos os monômios cujos coeficientes são não nulos, né? Alguém podia falar assim também, nossa, está faltando aqui, professor. Tem gente que poderia deixar claro que todas as potências do x têm que aparecer, né? Então, as que não aparecem aqui estão multiplicadas por 0. Então, mas você deixa de escrever? Tá, você pode deixar de escrever, estão multiplicadas por 0 mesmo. Mas daí, na hora que você vai definir o grau, você tem que tomar esse cuidado. Tá bom? Então, eu vou tirar isso aqui daqui. Então, eu só escrevi, realmente, nos 3 polinômios que a gente pegou aqui, eu chamei esse de P, esse de Q e esse de R. Só escrevi, e como vai ser padrão, né, a gente só escreve os monômios que aparecem no polinômio, que são multiplicados por coeficientes não nulos. Tá bom? O que eu me lembrei agora, né, na verdade, daqui a pouco a gente vai fazer a divisão de polinômio, então, no algoritmo para divisão de polinômio, contrariando tudo que eu acabei de dizer, certo? No algoritmo para divisão de polinômio, a gente vai completar as potências que estão faltando entre a maior e a menor com um x elevado à potência que está faltando multiplicado por 0. Mas isso é só para um efeito de divisão, da gente não cometer erro na hora que a gente estiver fazendo a divisão do polinômio.
Vai ficar claro daqui a pouco, tá bom? Mas, em geral, quando a gente fala de um polinômio, a gente só escreve os termos em x, né, as potências de x, cujos coeficientes são não nulos. Tá bom? Aí fica fácil, então, ver, ó, aqui, maior potência de x que aparece nesse aqui, as potências são 2, 3 e 4. Então, o grau dele é 4. Aqui são 5, 7, 8 e 10. Então, o grau desse polinômio é 10. Tá claro isso, gente? E as constantes, certo? Todas as constantes são polinômios nulos, porque as constantes, de novo, podem ser vistas como, por exemplo, podia colocar aqui a constante PQRS, um polinômio, que é igual a 200 vezes x elevado a zero. Isso aqui é a constante 200, né? Isso pode ser visto como um polinômio. Qual é o grau desse polinômio? Opa! Qual é o grau do polinômio S? Zero. Então, as constantes, os constantes, são vistos como polinômios de grau zero. Tá? As constantes não nulas, certo? As constantes não nulas. Porque a constante nula, o zero, também pode ser visto como um polinômio. Tudo bem. Só que não está definido para ele o conceito de grau. Se alguém perguntar assim para você, qual é o grau do polinômio nulo? Você fala, não está definido. Não existe grau para polinômio nulo. Tá bom? Pelo menos para nós aqui, a gente vai adotar essa convenção, ok? Beleza, vamos lá. Então, tem um resultado importante, né, que é chamado de lema de divisão de Euclides, que vai ser demonstrado também lá no curso de Fundamento de Álgebra, que nos diz o seguinte. Para quaisquer dois polinômios FG, desde que o G seja não nulo, certo? Existem únicos outros dois polinômios Q e R que satisfazem essa relação aqui. F é igual a Q vezes G mais R, certo? Me veio uma coisa aqui à cabeça, né, que para falar disso aqui, talvez eu tivesse que um pouquinho detalhar mais o que é você multiplicar dois polinômios. E uma vez multiplicado dois polinômios, o que é você somar dois polinômios. Certo? Mas eu acho que todo mundo já viu isso algum dia, né? Você faz as regras de multiplicação, né? Você aplica as regras distributivas, associativas, como se o x simplesmente representasse o número real que está escondido ali dentro. E tratando o x dessa forma, você pode multiplicar dois polinômios, obtendo um novo polinômio, somar dois polinômios, obtendo um novo polinômio, e assim sucessivamente. Então, aqui, só que aqui no caso ao contrário, se eu começo com dois polinômios f e g, eu sou capaz, sempre capaz, com o g não nulo, o f pode até ser nulo, mas o g não. O g não nulo, eu sou sempre capaz de achar dois polinômios, e esses outros dois polinômios são únicos, para cada f e para cada g, é claro, né? Mudou o f, mudou o g. Muda o q e o r também, mas dado um f e um g, existem dois únicos polinômios, q e r, que satisfazem essa igualdade aqui. Tá? Mais ainda, o grau do R, aqui, ó, aqui é aquele negócio que eu acabei de falar ali em cima. Ou esse R é o polinômio nulo, tá? E daí não tem grau definido para ele. Ou se ele não for o polinômio nulo, o grau dele é menor do que o grau de G. Ok? Então, olha só, outra coisa. Quando o R é zero, esse pedaço daqui some. Quando o R é zero, então você vê que o F, polinômio F, ele é um múltiplo de G. Certo? Um múltiplo dado por uma multiplicação dada por um outro polinômio, mas ele é um múltiplo de G. Ou, nesse caso, a gente diz, né, que o G divide o F. Certo? É mais ou menos parecido com o que a gente tem com números reais, né? Por exemplo, se o F é um número real 15 e o G é um número real 3, então essa divisão de F por G, né, nos dá resto zero e o Q seria o 5. Né? Então, quando o resto de uma divisão é nula,
esse R, né, não é à toa que a gente usa a letra R para ele é justamente o resto da divisão. Então, se fossem números, né, F15 e G 5, o Q seria 3 e o R seria 0. E a gente diz que a gente diz que o G, que é o 5, divide o F, que é o 15. 5 divide 15, porque o resto da divisão dá 0. Totalmente análogo, a gente funciona aqui com polinômios. Tá? O resultado segue da mesma forma. Beleza. Agora, tem um processo, né, que nos ensina a achar esses polinômios Q e R. Esse processo é chamado de algoritmo da divisão de Euclides. E ele é muito parecido com o que a gente tem para divisão de números reais, tá? De números inteiros, números naturais. Então, a gente vai aprender a fazer esse processo de divisão agora, tá? Então, por exemplo, agora... Suponhamos que eu tenha dois polinômios, x ao cubo menos 8 e x menos 2. Deixa eu ver. O que vocês estão vendo? A gente está vendo a linha do 1. F é igual a x ao cubo menos 8 e g é igual a x menos 2. Tá. Eu quero que vocês vejam o meu quadro branco. Eu acho que você tem que voltar a transmitir. Foi. Não, mas esse não é meu quadro branco. Por quê? Aqui. Ok. Vocês estão vendo meu quadro branco? Sim. Sim. Minha mão? Sim. Também. Eba. Só que agora eu preciso, então, qual que era? Tá. Então, agora... x a 3 menos 8. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo, por enquanto, o slide. A mesa, o quadro. Agora vocês estão vendo o quadro, certo? Sim. Ok, então eu vou fazer a divisão de x ao cubo menos 8 por x menos 2. Tá certo? Então, é isso que eu falei para vocês agora de pouco. Para efeitos didáticos, eu vou completar aqui as potências que estão faltando. Então, eu vou colocar 0 vezes x2 mais 0 vezes x menos 8. Então, aparecem todas as potências que estavam faltando. Eu incluí as potências de x com coeficientes nulos, tá? E agora eu vou fazer a divisão dessa forma. Bom, eu separo aqui o x ao cubo, certo? E dividido pelo x, ou seja, qual é a expressão que eu tenho que multiplicar por x para obter x ao cubo? É x ao quadrado. Certo? Aí eu faço a multiplicação. X ao quadrado vezes o que está aqui em cima. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Certo? Feito isso, eu subtraio do meu polinômio original, eu subtraio isso que eu obtive. E aí fica x ao cubo menos x ao cubo, 0x ao cubo. 0x2 menos 2x2 fica mais 2x2. Certo? Aí eu abaixo o resto do polinômio que está lá em cima. 0x menos 8. E repito o processo. O algoritmo é assim, certo?
repito o processo até que aqui eu obtenha um polinômio de grau menor do que aquele, ou zero. Marcelo, desculpa, eu só não entendi era 0x² menos 2x² deu 2x²? Não entendi. É porque é 0x² menos, tem um menos aqui fora, ó, menos 2x, Ah, beleza, obrigada. 2x2, certo? Então, agora, esse 0x ao cubo, né, pode ser desprezado. E eu continuo o processo. 2x2 dividido por x, qual a expressão que eu tenho que colocar aqui para que multiplicado por x dê 2x2? É 2x. Aí 2x vezes x dá 2x2. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Aí eu subtraio de novo. E aí fica 2x2 menos 2x2, 0x2, como era esperado. E aqui fica 0x menos 4x, fica mais 4x. E abaixo o 8 que estava ali, para continuar o processo. Certo? Agora, esse cara aqui pode ser desconsiderado. 4x dividido por x dá 4. Quando eu multiplico 4 por x, dá 4x. 4 por menos 2 dá menos 8. 1 menos o outro dá 0x mais 0. E esse aqui, tá vendo? 0x mais 0 é igual ao polinômio 0. E esse aqui vai ser o nosso R. Ou seja, a divisão deu exata, o resto é nulo. E este cara aqui vai ser o nosso polinômio... Qual era a letra que eu usei? Q, né? Q. Certo? Só uma pergunta. Vai ter algum momento que nessa divisão a gente vai ter que usar direto produto notável ou vai ser sempre um por vez? Que era o caso aqui, né? Se você parar para perceber, você vai ver isso, né? Isso é um produto notável, né? A gente vai ver isso mais para frente. A gente está olhando para um caso mais geral, e depois a gente vai enxergar os produtos notáveis como casos particulares destes. Professor, Entendi. Oi. esse aqui, eu acho que tem uma propriedade parecida que eu vi ano passado, que é diagrama de Chirros, alguma coisa assim, que também é bem conhecida como cercadinho, que daí dá zero só quando é raiz. A gente vai chegar nisso também. Eu não sei esses nomes folclóricos aí que você está apresentando, não, mas a gente vai... O negócio da raiz que você acabou de falar, a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Por enquanto, eu estou só ensinando vocês a dividir polinômios. Ok? Então, olha só, o algoritmo diz, né? Se esse aqui era o F, né? Esse aqui de cima era o F. Esse aqui é o G. Certo? Então, o que o lema de Euclides está dizendo é que o F se escreve como Q vezes o G mais o R, que é o que a gente tem. Se você pegar o polinômio Q e multiplicar pelo G, e somar o R, mas aqui você não vai somar nada porque o R é zero, né? Você obtém o polinômio F. Certo? Todo mundo seguiu o que eu fiz aqui? Aproveita que o quadro está aqui, porque eu vou apagar o quadro. Quem tiver dúvida, se manifeste agora. Seguiram o processo? Porque isso eu vou repetir agora mais umas 2 ou 3 vezes com outros exemplos. Esse é o primeiro exemplo, bem simples. Alguém já visualizou ali que o x ao cubo menos 8 é a diferença de cubos, né? Então, ele pode ser fatorado como x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Mas não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo a divisão de fato. Essa divisão funciona quando a gente já sabe o resultado, já sabe que as coisas se fatoram, mas ela funciona em geral, para quaisquer dois polinômios f e g
certo? Desde que o G seja não nulo. Ok? Dúvidas? Se não tem dúvida, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, era esse o caso, certo? E agora a gente tem exatamente esse quadro aqui que vocês acabaram, eu acabei de desenvolver. Tá bom? Isso tudo vai estar lá no PDF dos slides. Lógico que o processo vai estar gravado na aula. Beleza? Outro exemplo, então. Outro exemplo. Deixa eu apagar meu quadro aqui. X ao cubo mais 1. Deixa eu copiar aqui primeiro, depois eu dividido por x ao cubo mais 1, de novo, é uma soma de cubos, né? A gente sabe que essa divisão vai dar exata, quer dizer, a gente sabe se a gente assistiu a aula de hoje à tarde, né? Deixa eu ver o que vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo meu quadro, não é isso? É. Vou apagar tudo aqui. Só que agora o quadro está molhado. Espera só um pouquinho. Ok. Então, eu vou fazer de novo o processo. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque fiz bem devagar a primeira vez e ninguém manifestou dúvida, certo? Então, x ao cubo mais 1, que eu completei já com os termos nulos que não estavam aparecendo, eu vou dividir por x ao quadrado menos x mais 1, tá? Então, x ao cubo dividido por x2 dá x. X vezes x2 dá x3. X vezes menos x dá menos x2. X vezes 1 dá x. Coloco um parênteses aqui e mudo o sinal de todo mundo, certo? E aí faço o de cima menos o de baixo. Tem gente que ensina assim, né? Você multiplica já trocando de sinal, né? E depois soma. Dá na mesma. Eu multiplico e depois troco de sinal e somo. Aqui dá 0x3. 0x2 mais x2 dá x2. 0x menos x dá menos x. E agora eu abaixo o 1 que está lá. E repito o processo. Esse cara aqui desaparece. x2 dividido por x2 dá 1. 1 vezes x2. 1 vezes menos x. 1 vezes 1. Põe um parênteses, sinal de menos. E agora somo. Deu 0x2 mais 0x mais 0. Certo? De novo. R é o polinômio nulo e Q é o polinômio x mais 1. De forma que, novamente, o nosso polinômio f, que é quem está aqui em cima, e esse aqui é o g, né? Novamente, eu tenho que f é q vezes g, mais r, né? Mais r, mas o r é 0, tá? Aqui, não preciso nem escrever. Professora, Se quiser, pode escrever que não faz mal nenhum. Nesse caso, nesses dois primeiros casos, a gente diz que o G divide o F. Fala. eu entendi a divisão de polinômio toda, mas eu não entendi essa formulazinha de f igual a q vezes g. Essa formulazinha, que inclusive tem o R aqui, certo?
Certo. Essa formulazinha aqui, talvez você entenda no próximo, então, porque o próximo vai ter um R diferente de zero. Mas, de qualquer jeito, essa formulazinha aqui é o que o teorema de Euclides, ele é chamado de lema, na verdade, mas ele é importante o suficiente, merecia o nome de teorema. O lema de Euclides garante que existem polinômios Q e R satisfazendo essa propriedade aqui. Certo? É mais ou menos quando você divide, por exemplo, com números, né? Com números, se você tem, por exemplo, 15 para dividir por 2, ele vai te dar um cara aqui e um resto, né? Quem é o cara aqui? O maior número que multiplica 2, que não excede 15, é 7. E aí sobra um resto 1. Então, 15 é 7 vezes 2 mais 1. O resto não pode ser maior nem igual a 2, né? Porque se o resto fosse maior ou igual a 2, dava para dividir por mais um cara. Entende? É a analogia que é feita aqui. O resto do polinômio não pode ter grau maior do que g, senão dava para continuar mais uma vez a divisão. Talvez vai ficar mais claro isso no próximo exemplo, tá? Que o R é não nulo. Mas com esse teu exemplo do 15 aí, eu entendi. Obrigada. Entendeu? Legal. Mas agora, é porque esses dois exemplos a divisão é exata e tudo que é muito simples atrapalha o nosso entendimento, né? Porque é simples demais, para que aquele R está ali? Tudo bem? Mais alguém tem alguma dúvida? Aproveita, o quadro está aqui. Não? Então, vamos para o próximo exemplo. Deixa eu ver qual é o polinômio agora. Ah, então tá. Então, quando eu mudo para cá, vocês conseguem ver meu slide de novo? Não, só o quadro. Tá o quadro? É. Tá, então eu vou deixar só o quadro, depois eu mostro como é que ficaram os slides aqui, para não ficar indo e voltando, tenho medo de me perder aqui. Mas tudo bem, eu vou ver o próximo exemplo que está enunciado aqui. Ele é o seguinte agora, x à quarta potência. Deixa eu apagar aqui. Então, vocês estão me vendo apagar o quadro, é isso? Exatamente. Isso. Certo. E agora passar um papelzinho seco aqui para enxugar. Gostaram da minha mesa digitalizador? Eu amei. Sensacional, né? Depois eu passo a dica para vocês como funciona. Valeu. É um aplicativo de celular, facinho de baixar. Então, estou escrevendo aqui, o polinômio é x à quarta menos 5x menos 6. E eu vou dividir por x ao cubo menos 5x2 mais 8x menos 4. Deixa eu ver aqui. Isso. Tudo bem? Ok, vou repetir o processo, né? Então, x à quarta, divido pelo primeiro cara aqui, x ao cubo, dá x. X vezes x ao cubo dá x à quarta. X vezes menos 5x2 dá menos 5x3. X vezes 8x dá 8x2. X vezes menos 4 dá menos 4x. Fecho o parênteses, troco o sinal de todo mundo e somo. Então, fica 0x à quarta. Fica 5x ao cubo. Fica menos 8x ao quadrado. E fica menos 5 mais 4. Fica menos x. Certo? Não me deixem errar em conta aqui, hein? Pelo amor de Deus. Aí eu abaixo o 6 que está lá em cima e corto esse pedaço. E repito o processo.
5x ao cubo. O grau desse cara aqui, olha só quem tinha me perguntado antes. O grau, esse aqui não pode ser o resto. Esse aqui não pode ser meu R e eu parar o processo, o algoritmo de divisão aqui, porque para esse seu R, o grau dele tem que ser, ou ele tem que ser um polinômio nulo, ou o grau dele tem que ser menor que o grau de G. O grau de G é 3 e o grau dele aqui é igual. Então, eu tenho que continuar o processo. Certo? Ao continuar o processo, então, agora eu vou pegar esse cara, 5x ao cubo, e dividir por x ao cubo. Isso dá 5. Aí multiplico 5x ao cubo, 5 vezes x ao cubo dá 5x ao cubo. 5 vezes menos 5x2 dá menos 25. x2. 5 vezes 8x dá mais 40x. 5 vezes menos 4 dá menos 20. Mudo de sinal. E agora efetuo a soma aqui. Então, aqui dá 0x3. Menos 8x2 com mais 25. Dá quanto? Dá mais 17x2. Menos x menos 40. X dá menos 41x. Menos 6 mais 20 dá mais 14. Certo? Esse cara desprezado, 0x3. E agora, a gente vê que o processo acaba. Por quê? x2 já tem grau. Esse 17x2 aqui, não dá para dividir ele por x ao cubo, né? O grau desse monômio é menor do que o grau de G. Certo? Então, o processo terminou aqui. O processo terminou. Este cara aqui é o resto da divisão, o R. E esse cara aqui é o Q. Se a gente chamar de F, o cara que a gente começou, e G, o polinômio pelo qual ele foi dividido, o que o algoritmo de Euclides diz é que se você pegar F, ele certamente se escreve, e vocês podem fazer a conferência aí se não der certo, porque eu errei em conta, né? Ele se escreve como Q vezes o polinômio G mais o polinômio R, certo? Onde o grau, como é que era que a gente fazia o grau mesmo? O grau é GR, né? O grau do polinômio R é estritamente menor que o grau do polinômio G. O grau do polinômio G é 3. Ok? E o que é importante também, aqui não vai ser tão importante isso, mas quando vocês forem estudar no curso de álgebra, isso vai ser mais valorizado, chamado a atenção. O que é importante aqui é que esses polinômios Q e R são únicos. Dado o F e o G, não tem outra possibilidade para o Q e para o R que não seja essa. Certo? É a mesma coisa quando a gente fez lá o 15. Como é que era aqui? Aqui era 2, aqui era 7 e aqui era 1, né? Quando você pega o 15 para dividir por 2, não tem jeito, vai dar 7 e vai dar resto 1. Não tem outra possibilidade para isso. Para números, a gente aceita isso meio fácil, né? Porque a gente está tão acostumado com essa divisão que não tinha como pensar em outra possibilidade. Mas para polinômios, que é uma coisa mais abstrata, de repente poderia, sei lá, haver outras opções para o Q e para o R, mas o teorema de Euclides diz que não, que eles são únicos. Tá bom? Mas você tem que parar com o R, né? O R seu vai ser dado por essa propriedade, quando o grau dele for menor do que o do G. Se você parar um passo antes, você consegue escrever também essa relação aqui, mas não com o grau de Q, não com o grau de R menor que o grau de G. Certo? Ficou mais claro agora? Quem tinha perguntado antes? Sim, tá claro sim. Obrigada. Legal. Então, acho que tem mais um exemplo.
Não, mais 2 exemplos. Mais 2 exemplos? Precisa de mais 2 exemplos? Não, eu vou pular o 4º exemplo, vou deixar para vocês. Ele é muito parecido com esse, vou direto para o 5º. Então, o 4º que eu fiz aqui, vou deixar como exercício. E vou para o 5º. X ao cubo. Compensa mais apagar tudo. Tá tranquilo aí, gente? Conversem comigo, porque eu fico sozinho aqui, parece que eu estou abandonado, não tem ninguém do lado de lá. Tranquilo, Tá professor. tranquilo, tá mais lembrando. Que boa. Para todo mundo, tem alguém aí que não viu isso nunca, é a primeira vez que está vendo, ou Primeira para vez que todo eu tô mundo vendo isso isso. aqui já é muito sabido? Professor, uma pergunta. Essa divisão do polinômio, no fundo, é para mim simplificar a expressão, é isso mesmo? Ou onde que eu vou usar isso? Só para mim basear. Você está muito ansioso, você vai descobrir daqui a pouco. Ah, então tá ótimo. Por enquanto, é só uma técnica de divisão que a gente está estendendo para o mundo dos polinômios. Mas a tua resposta vem logo na próxima aula, tá? Ótimo. Aliás, Obrigado. nessa aula aqui ainda, daqui a pouquinho eu vou dar vou responder parcialmente a tua pergunta. Mas vocês não responderam a minha. Tem alguém aí que nunca viu isso aqui na frente, está vendo pela primeira vez? Ou todo mundo já viu isso na vida? Eu nunca tinha visto, professor. Se eu vi antes, eu não lembro. Mas estou entendendo bem. Ai, Eu tô junto com o Marcos. Se eu vi, eu não lembro disso, não. é. E quantos já viram aí? Se manifestem aí com... Aprendi isso aí no EAD, então não tem muita confiança, não. Eu vi isso aí no Fundamental, não lembro qual ano, acho que 8º, por aí. Eu também vi isso aí, foi no EAD, não garanto muito, não. Eu também vi no Fundamental. Eu já vi. Há muito tempo. Eu vi há muito tempo também. Eu vi no ensino médio. Eu vi no Fundamental. Ah, que bom. Então, uns viram, outros não viram, então é legal. Quem está vendo pela primeira vez, então vai poder, se precisar, vai ter a ajuda dos amigos aí que já viram isso no Fundamental, tá bom? Ou também, né, sempre tem a gente, né, tem a Nicole e eu aqui para ajudar. Vou fazer mais esse aqui, tá? Esse aqui, lembre-se dele que ele vai aparecer mais para frente aí, salvo engano, mas acho que é esse o exemplo. Então, olha só, mas aqui não tem mistério, né? Vocês vão até adivinhar o que eu vou fazer, né? X ao cubo dividido por x ao quadrado, dá x. O x multiplica tudo ali, dá x ao cubo, menos 5x2, mais 6x. Troca o sinal, soma, vai dar 0x3. Menos 6x2 com menos 5, quer dizer, com mais 5 dá menos x2. 3x com menos 6x dá menos 3x. Mais 10. Aquilo que eu falei na aula passada, ó. Na aula passada não, no exemplo passado. Esse aqui não é meu R, certo? Porque o grau dele é 2 e o grau do G também é 2. O grau do R é sempre menor que o grau do G. Não é o R, mas se eu fizer aqui x vezes esse G mais esse cara aqui, vou obter de novo o polinômio lá de cima. Certo? Então, você podia pensar, mas então não tem a unicidade do Q e do R? Tem, porque a unicidade é garantida quando você vai e faz o processo até o final. Quer dizer, quando o seu processo de divisão chega num resto, chega num R, cujo grau, cujo polinômio ou é zero, ou não sendo polinômio zero, tem o grau menor do que o grau de G, estritamente menor,
Então, aí o processo terminou e esse Q e esse R são únicos. Tá? Aqui, então, cabe mais uma passagem. Menos x2 dividido por x2 dá menos 1. Aí fica menos x2. Menos 1 vezes menos 5 dá mais 5x. Menos 6. Fecho parênteses. Troco de sinal e somo. Então, dá 0x2. Menos 3, menos 5, menos 8x. 10 com mais 6, mais 16. Agora o processo acabou porque esse cara que está aqui embaixo já tem o grau menor do que o grau de G. Ele não é nulo, mas o grau dele é 1, enquanto o grau do G aqui era 2. Então, se o F é esse polinômio aqui, esse aqui vai ser o nosso polinômio Q. E, de novo, o lema de Euclides garante que esse F se escreve como esse Q vezes esse G mais esse F. Ok? Ok. Ok. Minha água acabou. Os exemplos acabaram. Isso quer dizer que a gente está... Ah! Meu celular caiu. Voltou? Professor, falta dar a Voltou. dica do aplicativo aí de celular, hein? Não esquece, Ah, não. tá. Chama... Eita, daqui a pouco eu vejo, peraí. Agora, deixa eu só... Vocês estão vendo meu quadro, não é isso? Eu quero que Isso. vocês vejam... Quero que vocês vejam de novo os slides. Então, peraí, vamos aqui. Eu acho que eu tenho que parar a compartilhação, compartilhamento e compartilhar de novo. Compartilhar conteúdo, janela. Pronto. Vocês estão vendo os slides? Sim. Certo. Então, aqui, estragou um pouco a surpresa, porque eu queria passar os slides um a um com cada exemplo, mas, de qualquer jeito, tem aqui todos os exemplos que a gente fez, exceto o 4, que eu fiquei com preguiça e deixei como exercício, certo? Mas todos os exemplos que a gente fez ali no quadro estão reproduzidos aqui, nesse desenhinho. E se eu não errei em conta, devem ter todos batido com o que a gente fez ali ao vivo, certo? Essas fotos aqui foram feitas antes e coladas aqui já antes. O exemplo 2 também está aqui, com correspondente resultado. Esses aqui davam divisão exata. O exemplo 3 era esse aqui, e a divisão está feita aqui também, certo? Espero não ter errado nas continhas ali, estava contando com vocês para não deixar eu errar, hein? O exemplo 4 eu não fiz, certo? Deixei como exercício, mas é bem simples, acho que não precisava mais um exemplo. De qualquer jeito, a resposta para ele está aqui, certo? Também dá uma divisão inexata, e o resto é o polinômio 4x menos 4. E o 5 foi o que eu acabei de fazer agora aí, é este aqui. A resposta está aqui. Exato. Ok? Alguma dúvida sobre esse processo? Não, né? Então, olha só, vou voltar aqui agora, tentando responder o que o nosso amigo perguntou grande pouco, certo? Vou voltar a esse exemplo. O F é x ao cubo menos 6x2 mais 3x mais 10. E a gente acabou de ver que ele se escreve como o Q, que é x menos 1, que multiplica o G, x ao quadrado menos 5x mais 6, mais o resto, que é o menos 8x mais 16. Certo? Isso foi o que a gente conseguiu do F, quer dizer, ao dividir o F por G, não deu uma divisão exata, certo? Então, deu um resto aqui, né? Da mesma forma que ao dividir 15 por 2, não dá uma divisão exata, dá 7 e sobra 1. E a gente está querendo fazer essas coisas porque, logo, logo, a gente vai querer simplificar frações
frações onde o numerador e o denominador são polinômios. Frações que têm essa propriedade, que eu acabei de falar, numerador e denominador polinômios, a gente vai chamar de, quando vistas como funções, a gente vai chamar elas de funções racionais. Então, a gente quer saber como simplificar funções desse tipo, expressões algébricas desse tipo, e esse é o assunto da aula de sexta-feira, tá? É só para adiantar aqui, na próxima aula, então a gente vai ver que, se eu chamar de H essa divisão do F pelo G, o quociente, né? A fração onde o numerador é o meu polinômio F e o denominador é o meu polinômio G, a gente vai ver que isso simplifica para essa expressão que está do lado de cá. Veja que aqui, ó, no H, né? O grau do H, o grau do numerador do H, que é o grau do F, é 3. E aqui a gente chegou no polinômio de grau 2. De mesma forma aqui, o grau do denominador do H, que é o grau do G, é 2. E aqui a gente chegou numa expressão linear, polinômio de grau 1. Então, de fato, bom, a gente vai entender como se deu essa simplificação e como a gente fez para obter essa simplificação. Ela não é imediata do processo de divisão, né? Porque, se você olhar esse numerador e esse denominador, são justamente os caras que aparecem aqui, são o F e o G, que eu estou dividindo um pelo outro. Mas a divisão de um pelo outro não dá uma coisa exata, tem um resto aqui, né? Tem um polinômio resto que é um polinômio não nulo. Então, esse x aqui devia ser um x minúsculo, né? Isso. Então, mesmo assim, mesmo não dando uma divisão exata, como será possível, como é que a gente pode fazer para simplificar esse quociente? Certo? Esse quociente aqui. É tipo alguma coisa assim, né? Se o 15 dividido por 2 não dá um número, não dá uma divisão exata, como é que a gente pode reescrever isso de uma forma mais simples, que não seja útil? Certo? Então, a gente vai voltar a isso na próxima aula. Esse é o assunto da próxima aula que muito nos interessa. Vai ser muito útil mais para frente. Beleza? Seguindo aqui. Ué. Ah, tá. Seguindo aqui, eu vou deixar uma lista de exercício. Certo? Que vai tentar medir duas coisas. Primeiro, se você entendeu o que são polinômios. E segundo, se você sabe dividir polinômios. Então, é o seguinte, em cada um dos itens do exercício, eu dou duas expressões aí, que eu chamo de F e G. Primeiro, eu pergunto se os dois são polinômios. Porque tudo que a gente fez agora aqui, essa divisão, esse processo do lema de Euclides, vale para polinômios. Então, para a gente poder usar, tem que ser polinômios. Então, eu estou perguntando, primeira coisa, dados esses F e Gs que aparecem aí, se eles são ou não polinômios. Se os dois forem polinômios, então eu peço para você determinar os polinômios R e Q, que verificam essa igualdade aqui, justamente satisfazendo o lema de Euclides, quer dizer, com R, com esse R aqui, o resto, ou sendo o polinômio nulo, ou, se não for o polinômio nulo, eu quero ele com um grau menor que o grau de R. Ou, eu quero o R com um grau menor que o grau de G. Tá bom? Então, eu peço que vocês façam esses exercícios aqui. Não são muitos, são 10, se não me engano. Isso. E façam, e se tiverem dúvida, olhem com os colegas, ou comigo, ou com a Nicole. Tá bom? E isso encerra a nossa aula. Alguém quer comentar alguma coisa? Estou voltando aqui. Esse slide com esses exercícios, você vai colocar no Moodle ou aqui no Teams? Vou colocar no Moodle. Vou colocar um arquivo PDF com Professor, todos... é que alguns alunos estão sem acesso ao Moodle ainda. Se alguém da sala puder disponibilizar no grupo depois que ele colocar lá. Isso, pede para alguém disponibilizar. Eu posso mandar lá quando
quando liberar. Você podia só mandar uma mensagem, às vezes, no WhatsApp com as matérias, que aí eu mando tudo que tiver em cada uma. Perfeito, obrigado. Vocês estão vendo o quê? Agora a minha tela aqui do Teams? Não, continua no slide. É? Então vocês podiam liberar a câmera para ver vocês um pouquinho aí e a gente falar tchau, né? Pronto, saiu dos slides? Saiu. Oi, Henrique, Maria Eduarda, Ana Clara. Uai, por que eu não tô? Ah, tá, não sou eu não. Como é o nome seu? Ranelore. É isso? Ranelore, pode chamar de Rani. Rani. Rani, Laurindo, Davi, Matheus, Arthur, Natália, Vitória, Marcos, Simone, prazer em conhecê-los. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram comentar? Professor. Ficou alguma coisa confusa? Às vezes eu escrevo uma coisa e falo outra, sabe? Isso é meio comum. Então não deixem eu fazer isso não, tá? Ah, deixa eu parar a gravação também, né? Daí vocês podem ficar mais... Eu vou encerrar a gravação, tá joia?